O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que as instituições punirão todos os responsáveis pelos atos de terrorismo deflagrados na esplanada dos ministérios no último domingo por uma minoria de bolsonaristas radicais. Moraes afirmou que terroristas não são civilizados e instituições não vão fraquejar. Sobre a punição para quem praticou, planejou, financiou e incentivou o terrorismo em Brasília, nós vamos conversar agora com Rafael Valentini, que é membro da Comissão da Advocacia Criminal da UAB de São Paulo. Doutor Rafael, boa noite ao senhor. Boa noite, Jordevan. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem. Obrigado pela participação do senhor. O que a gente está vendo aí, primeiro, um número elevado de prisões, mas são as pessoas que estavam lá. O senhor acredita que essas investigações vão chegar e as pessoas que financiaram, que ajudaram nesse golpe, nessa situação toda de terrorismo, podem ser presos também? Jordevan, primeiramente, boa noite novamente a você e a todos os telespectadores. Existe sim essa possibilidade, evidentemente. A investigação tende a não ser rápida, é uma investigação que tende a demorar um pouco, na medida em que são muitas pessoas, são muitas imagens, são muitos elementos para serem avaliados, tanto pela Polícia Federal, possivelmente pela Polícia Civil no Distrito Federal. Então, a investigação, que não há um prazo pré-estabelecido, para encerramento, ela tende a demorar um pouco. Passado isso, deveremos ter um processo criminal. É uma fase judicial, onde envolve o Ministério Público, envolve o Poder Judiciário, audiências, e apenas após a primeira instância de um processo, mediante a imposição de uma sentença, é que poderemos ter a condenação desses baderneiros, os vândalos que protagonizaram as cenas lamentáveis no último domingo. Doutor, quem, por exemplo, alugou um ônibus, colocou à disposição de graça para esses manifestantes, comprou comida, também cometeu crime? Jordevan, pela legislação penal, todas as pessoas que de algum modo concorreram, contribuíram para a prática de crime, podem responder por este crime. O que eu quero dizer com isso? Não é, aspas, apenas as pessoas que ingressaram, invadiram e destruíram o Supremo Tribunal Federal e os 3 edifícios principais da capital da República, mas todas as pessoas que de algum modo financiaram, contribuíram, colaboraram, funcionaram como cúmplice, para utilizar uma expressão um pouco mais informal, podem ser responsabilizadas penalmente, cada uma qual de acordo com o seu grau de responsabilidade. A pessoa que colabora, por exemplo, com, de algum modo, mais discreto, não terá a mesma resposta penal por parte do Estado, no sentido de uma aplicação de pena, que a pessoa que efetivamente invadiu o Supremo Tribunal Federal e provocou toda aquela destruição. Agora, todas as pessoas que participaram desse plano, que arquitetaram esse plano, que colaboraram, financiaram, de algum modo participaram do resultado final, que foi as cenas que nós vimos, podem sim ser responsabilizadas. É por isso que, retomo até o ponto anterior, da pergunta anterior, não só as pessoas que foram presas em flagrante, que estão presas em flagrante, passarão por audiência de custódia, posterior investigação, mas todas as outras pessoas que vieram a ser identificadas em imagens, filmagens, fotos, que tiveram presença ali no local, em toda aquela balbúrdia no último domingo, assim como também os demais elementos de prova que vieram a descobrirem quem financiou, quem forneceu o ônibus, quem até dirigiu o ônibus. Tá. Oi, perdão. Eu queria até que o senhor complementasse, porque nós estamos falando de quem praticou os atos. Agora, quem foi omisso? Por exemplo, o ministro do Supremo mandou prender, o Alexandre de Moraes mandou prender o ex-comandante da PM e também o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Quem deixou de fazer alguma coisa, foi omisso, também cometeu crime? Também pode ser tido também pode se enquadrar como na prática de um crime. Veja, a regra na nossa legislação é que quem comete um ato intencional responde pela prática do crime. Entretanto, a nossa lei prevê uma exceção, que é que algumas pessoas, dado o seu dever constituído por lei, elas têm o dever de não se omitirem. Então, de tomarem uma providência sob pena de a omissão deliberada equiparar a como se tivesse praticado o crime. Isso se aplica a algumas autoridades, como no caso o governador, que é o chefe
da Polícia do Distrito Federal, o chefe da Polícia dos Estados, dentro da hierarquia policial, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de inteligência, enfim, todas as pessoas que por lei ou algum dever jurídico tinham responsabilidade e atribuição de tomar providências e deliberadamente não o fizeram, podem responder como se tivesse praticado esse crime intencionalmente em razão da sua omissão, e não por uma construção jurídica de alguém. É um dever previsto no Código Penal. Doutor Rafael, no governo passado, essas pessoas estavam acampadas na porta dos quartéis e lá estavam defendendo, por exemplo, entre outras coisas, a ditadura militar, né, um golpe, que isso é crime, na verdade, não é? Aí eu queria que o senhor avaliasse juridicamente a posição, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia ter tomado alguma medida, mas não tomou. Juridicamente, como é que o senhor avalia? Em relação ao presidente, a responsabilidade penal é sempre subjetiva, ou seja, ela depende de um ato da própria pessoa. É inegável que o ex-presidente da República, ele proferiu várias falas e participou de atos, de algum modo, estimulando essas pessoas. Daí a dizer, estimulando atos até violentos, promovendo um ambiente no qual o caos poderia ser instalado. Agora, daí a dizer que ele tem uma responsabilidade penal em relação aos atos de domingo, precisaremos demonstrar que alguma atitude dele, alguma atitude concreta de estimulação, já que ele não está no país, serviu para que aquelas pessoas, ou parte delas, fizessem o que fizeram no último domingo. Não é uma prova, nem uma construção fácil de fazer, muito embora seja fácil de ver, ou então pode ser mais fácil de enxergar isso sob uma ótica humana, independentemente da tecnicidade da lei. No direito penal, a gente precisa que essa construção seja devidamente demonstrada. Aí é uma prova um pouco mais difícil de ser feita. Mas sim, é possível que ao longo da investigação a gente consiga trazer o ex-presidente aqui nessa cadeia de causas que resultaram nos resultados que nós vimos no último domingo. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui com a gente no Jornal Brasil Hoje. Boa noite. Sempre à disposição. Uma boa noite a todos.